Boa tarde a todos. Esse é um evento de integração de programas de pós-graduação. Aqui a gente tem os programas da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal de Pernambuco, representado pelo grupo de pesquisa Conrep, pelo programa do Centro de Estudos Superiores de Maceió, do SESMAC, pela Universidade Federal da Paraíba. O que é que esses programas têm em comum? Esses programas tratam da Rede de Agendas de Direito Civil Constitucional. A gente já está aqui testando a exposição de slides. A gente vai começar com a apresentação do professor Carlos Dantas. O professor Carlos Dantas é doutorando pela UERJ. Além disso, ele é pesquisador do CONREP, do Grupo Constitucionalização das Relações Privadas. Tá? O tema da nossa fala de hoje, ou da discussão de hoje, vocês estão vendo aí na tela. A gente vai falar sobre neurodireitos, a gente vai falar sobre a relação das fronteiras entre personalidade, tecnologia e suas consequências. Carlos, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e imediatamente, para a gente aproveitar bem o tempo, eu já devolvo a palavra e passo a palavra para você começar aqui as suas considerações, meu caro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e todas novamente. Gostaria de agradecer o convite ao professor Marcos. Eu acredito que o tema de hoje ele vai se tornar cada vez mais comum, mas em certa medida ele costuma ser um pouco controverso em relação à sua aceitabilidade no âmbito jurídico. Isso se dá porque o direito ao corpo, que talvez seja o tema central por detrás deste tema e acaba sendo invisibilizado, é que o direito ao corpo hoje ele se encontra em disputa. Existe hoje uma corrente filosófica que vem dominando o âmbito da filosofia, também do direito, da medicina, que seria a filosofia transhumanista. Essa filosofia, que será talvez um pouco abordada pelo professor Adriano Godinho logo mais, ela busca transcender aquilo que a gente chama de condição humana. E onde estaria essa condição humana? Essa condição humana, olhando para o sujeito, para a pessoa humana, ela talvez esteja mais representada no nosso corpo. E esse corpo ele está tutelado nos nossos direitos da personalidade, certo? Existe o direito da personalidade tutelado no nosso artigo 13, 14, então ele se encontra elencado. Mas será que a tutela da pessoa humana, quando olhava para esse direito ao corpo, ela estava preparada para os desafios que a gente tem hoje com a modernidade e as novas tecnologias? Então, essas tensões sobre o corpo humano, a partir da tecnologia, elas acabam se propondo a superar algumas barreiras que antes pareciam incontornáveis. Até porque o nosso legislador, quando pensou na consolidação desses direitos, talvez sequer imaginasse essas situações que hoje se tornam uma possibilidade científica. Então, quais seriam essas barreiras? Na minha opinião, seria a materialidade orgânica do corpo, quando a gente hoje pensa na possibilidade de transcender essa matéria física e pensar talvez numa digitalização da vida, a finitude da vida humana, quando a gente pensa de maneira concreta tecnologias que se propõem a tentar desacelerar o envelhecimento ou ainda pensar numa imortalidade, quando a gente pensa, por exemplo, na criônica, que é uma tecnologia que existe efetivamente, e para aqueles que acham que é ficção científica, queriam conservar o corpo humano, existe inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu não lembro agora o ano, acredito que tenha sido 2019, o professor Marcos ou o professor Manuel me corrijam em relação ao ano da decisão, mas o nosso Superior Tribunal de Justiça já se deparou com esse tipo de matéria disruptiva. Além da finitude da vida, a digitalização da vida, que costuma ser corriqueira hoje no debate acadêmico, a gente também pode falar em relação ao controle sobre a herança genética e o futuro da espécie. Durante muito tempo, a gente tinha como possibilidade científica o diagnóstico genético pré-implantacional. Hoje, podemos falar também da edição genética de maneira precisa na linhagem germinal humana, seja ela gametas reprodutivos, seja ainda em embriões especificamente. Esse, inclusive, foi o tema da minha dissertação de mestrado. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta em relação a isso, posteriormente a gente pode conversar um pouquinho. Eu acredito que talvez o professor Adriano Godinho ele acabe trazendo um pouco reflexões em relação à terapia gênica, edição genética, enfim, já que ele vai falar sobre transhumanismo de maneira mais aberta. Mas por que eu falo sobre filosofia transhumanista nesse momento com vocês? As neurotecnologias, de maneira disruptiva, estão dentro desse movimento transhumanista também, porque se costuma, talvez, entrar naquilo que é mais privado na pessoa humana, que seria a privacidade mental, que está sendo um debate hoje bastante
talvez bastante perquirido. E aí, para a gente chegar na discussão sobre o que seria neurodireitos, a minha proposta de hoje é conversar com vocês quais seriam as neurotecnologias e qual seria a proposta dos neurodireitos. Porque esses desafios eles são importantes no direito contemporâneo, porque a gente precisa conversar de maneira específica sobre esse tema, certo? E aí, estou tentando passar aqui o slide, deixa eu... Pronto, consegui passar o slide. Bom, nesse primeiro momento, a dúvida talvez que alguns de vocês tenham é o que é a neurociência? A neurociência é um ramo da biologia que se preocupa em estudar o nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central, ele costuma conectar todo o nosso organismo vivo. Então, imagine, por exemplo, os nervos que estão na nossa pontinha do dedinho do pé até a nossa cabeça. Então, o nosso sistema nervoso central ele é composto tanto pelo encéfalo e pela medula espinhal, como também a gente pensa de maneira específica para o cérebro como componente do encéfalo, certo? Então, o nosso sistema nervoso central ele tem esse condão, certo? Além do sistema nervoso central, nós temos também o sistema nervoso periférico, que olha para esses nervos e glândulos nervosos, certo? Então, pensem de maneira como objeto de estudo da neurociência todas as ramificações nervosas que conectam todo o nosso corpo humano. Então, aquela sinapse cerebral, aquele comando que é emitido pelo nosso cérebro, ele vai passar por todo o nosso organismo. Quando a gente pensa em movimentar, por exemplo, uma mão, uma perna, quando a gente pensa em emitir um som, quando a gente pensa, por exemplo, em relação aos nossos sentidos. Tudo isso parte, por exemplo, do controle do nosso cérebro e também está conectado diretamente com a nossa estrutura do sistema nervoso, certo? Então, o propósito da neurociência é estudar esse órgão enorme que seria o sistema nervoso central que conecta todo o nosso corpo humano. Bom, e quais seriam as neurotecnologias que a gente tem hoje em dia? Existe um projeto que ele é financiado pela União Europeia, que ele é chamado de Projeto Siena. É um projeto disruptivo, existem vários relatórios interessantes que vocês conseguem encontrar na internet. Estão todos eles publicados gratuitamente, e ele se preocupa em mapear quais seriam as tecnologias disruptivas que temos hoje. Então, edição genética, neurotecnologia e várias outras formas disruptivas de pensar a tecnologia, tanto com o corpo como também com a sociedade, com o meio ambiente. E um dos relatórios produzidos, especificamente esse de neurotecnologia, foi publicado no ano de 2020. E aí ele mapeia que existem hoje 5 grandes tendências em relação às neurotecnologias na atualidade. E aí, de maneira apenas para dar ciência a vocês, temos, por exemplo, a neurotecnologia que olha para esse condão farmacêutico. Então, pense, por exemplo, em medicamentos que podem ser utilizados pela pessoa humana para melhorar, por exemplo, a sua psique, certo? Então, a neurotecnologia. Existe também a neurotecnologia de implante neural, de maneira invasiva ou não, por exemplo, o nosso córtex cerebral. Temos também a interface cérebro-computador, que iria conectar, por exemplo, aquelas informações que são transmitidas no nosso cérebro e transmitir para um computador, e a partir disso transmitindo desse computador, seria transmitido para, talvez, uma máquina que esteja acoplada ou próximo ao corpo para que consiga retornar movimento para uma pessoa que tenha algum tipo de limitação motora. A exemplo da imagem que temos no canto direito de uma pessoa que tem paralisia nas pernas e não consegue se locomover sem auxílio da tecnologia, e aí, graças ao implante neural de maneira correlacionada com a interface cérebro-computador, uma pessoa com paralisia, que é o exemplo da foto ao lado, uma pessoa paralítica conseguiu recuperar os movimentos, certo? E aí, essa técnica, esse exemplo, que é super recente, foi do final do ano passado, essa pessoa, ela, na verdade, fez uso do implante neural de maneira correlacionada com a interface cérebro-computador. Então, percebam ali
um implante neural na parte superior da cabeça dele, um implante neural talvez não invasivo. E na parte de baixo da imagem, vocês conseguem perceber ali a interface cérebro-computador, conseguindo captar as sinapses cerebrais para dar algum apoio, auxílio para com que essa pessoa consiga recuperar os movimentos motores, certo? Então, essa tecnologia é bastante disruptiva. Além dessas duas formas que vem preocupando mais hoje quem pesquisa neurodireitos, temos também a neuromodulação em realidade aumentada. No mercado está se tornando, não vou dizer que comum, porque poucas pessoas ainda têm acesso a esses óculos, por exemplo, de, de realidade aumentada. Vocês conseguem encontrar no mercado óculos da Apple ou ainda de outras grandes empresas, em que é possível você se integrar numa realidade virtual, mas ainda talvez não seja muito acessível para o grande público, mas hoje já é uma realidade. Além disso, também existem algumas neurotecnologias que buscam trabalhar o melhoramento da memória. Quando a gente pensa na utilização dessas neurotecnologias, é importante a gente lembrar que ela pode ter tanto um protocolo terapêutico, ou seja, vencer alguma barreira biológica que impeça talvez a integração dessa pessoa com a sociedade de maneira plena, lembrando a todos que a deficiência ela não é um problema individual, mas é um problema social, mas a neurotecnologia ela permite superar um pouco, ou ela se propõe a superar um pouco essas deficiências que as pessoas possam ter, se a gente pensar nessa proposta terapêutica. Contudo, para além dessa proposta terapêutica, existe também a possibilidade da gente usar neurotecnologias para o aprimoramento humano. Então, imagine uma pessoa num cenário talvez um pouco disruptivo e que talvez já faça parte da nossa realidade, mas como eu não faço uso, eu não sei, seriam aquelas pessoas que estudam, por exemplo, para um exame, para um concurso, para melhorar a absorção de informações, seja através do uso farmacêutico, utilizando alguns medicamentos, ou ainda de outras formas que podem dar estímulos cerebrais para com que haja algum tipo de absorção de informação. Eu sei que isso é comum em alguns países, como na China. No Brasil, não tenho certeza se as pessoas costumam, de maneira aberta, utilizar medicamentos para se fazer uso para fazer uso no seu aprendizado pessoal. Não sei se o professor Marcos tem essa informação, mas eu não sei se no Brasil a gente utiliza abertamente a ponto de comprar em farmácias esse tipo de medicamento sem prescrição médica, mas é uma realidade hoje na nossa sociedade. Passando o slide. Então, qual seria talvez a nossa preocupação hoje quando a gente pensa nos neurodireitos? Seria como tutelar os dados neurais. Então, existe talvez um olhar, quando a gente pensa nesse campo dos neurodireitos, um olhar muito mais específico, especializado para aquelas duas tecnologias que comentamos agora há pouco, que seria o implante neural, de forma invasiva ou não no nosso córtex cerebral, e ainda a interface cérebro-computador. Então, essas duas tecnologias, de maneira combinada, elas podem de maneira precisa, captar sinapses cerebrais que serão transmitidas para um computador. E aí viria a grande preocupação dos estudiosos. O que será feito com essas informações cerebrais? Porque no momento que a gente capta essas sinapses cerebrais para transmitir para o computador e aí trazer talvez um benefício terapêutico, será que essa informação ela vai ficar armazenada? Será que o tratamento dessa informação pode ser utilizado para se obter uma vantagem econômica? Será que essas informações obtidas do córtex cerebral podem revelar mais do que aquele propósito terapêutico? Ou ainda no momento em que isso se torne, talvez, a vida cotidiana das pessoas, a possibilidade de fazer leituras de nossas sinapses cerebrais. Será que a gente não precisa tutelar essas informações? Então, por que tutelar os dados neurais? Qual a importância de oferecer uma proteção jurídica para isso? E aí, na minha interpretação, pensando um pouco sobre isso, eu entendo que revelam, na verdade, os dados neurais o que há de mais íntimo na pessoa, podendo refletir a nossa esfera do segredo. Exatamente porque nem todo pensamento que a gente tem, a gente quer externar. Existem aqueles pensamentos que eles estão no nosso segredo, na nossa esfera do segredo, certo? E no direito, como é que a gente costuma pensar e tutelar essa esfera do segredo? A gente costuma pensar através do direito à privacidade, que muita gente fala que é por exemplo, uma cebola que possui várias camadas e a gente precisa, em certa medida, proteger aquilo que está no nosso mais íntimo. Bom, dando seguimento,
Os estudiosos, na atualidade, eu destaco aqui o Rafael Yuste, da Universidade de Colômbia, ele tem uma iniciativa bastante legal do ano de 2019, em que ele pensa na iniciativa dos neurodireitos. Vocês podem colocar na internet esse termo, vocês vão encontrar sites, documentos, um material bem bacana. E o que é que o Rafael Yuste entende? Ele entende que, na atualidade, talvez a gente pensar os neurodireitos como uma categoria de direitos fundamentais, que deve fazer parte, inclusive, de normas de convenções internacionais, porque, assim, fazendo parte de convenções internacionais, iria obrigar a atuação dos Estados nacionais. E aí, um Estado nacional assimilando, por exemplo, uma convenção internacional, ele iria, em certa medida, obrigar que todo o seu Estado de Direito se adequasse àquelas normas que fossem assimiladas. É exemplo o que aconteceu em relação à nossa Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que a gente teve que reformular o nosso ordenamento jurídico a partir do que aquela convenção dispunha, certo? Então, o Rafael Yuste, ele entende que os neurodireitos devem ser alçados a uma categoria de direitos humanos e aproximando também uma categoria de direitos fundamentais. E quais seriam esses neurodireitos? No momento inicial que ele pensou nesses neurodireitos, ele pensou em 5. O primeiro deles seria a privacidade mental, que estávamos falando agora há pouco, essa preocupação com essa intimidade que, inclusive, ela pode revelar essa esfera de segredo da pessoa humana. Mas, além disso, a partir dessas interferências que podem haver na mente humana, e a possibilidade de repente, induzir um comportamento, a gente se preocupar também com a identidade pessoal. Ora, se alguma informação for captada do nosso cérebro e houver algum comportamento indutivo, por exemplo, de uma grande empresa, eu posso, em certa medida, induzir ou interferir na identidade daquela pessoa, e, por consequência, eu também posso estar interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa, porque ela pode estar tomando uma decisão influenciada por aquelas informações que foram obtidas do seu sistema nervoso central, do seu encéfalo, do seu cérebro, certo? Além disso, ele fala que é importante a gente elevar esse debate à igualdade de acesso. Hoje, a gente sabe que pouquíssimas pessoas têm acesso a essas tecnologias. Além de disruptivas, elas são extremamente caras. Existem alguns cientistas específicos que se propõem a desenvolver para que haja, por exemplo, o desenvolvimento motor, mas ainda não é realidade comum em que há, por exemplo, uma comercialização tão evidente, certo? Então, ele defende esse debate em torno da igualdade de acesso. Além disso, ele também fala que a gente deve se preocupar com a proteção contra preconceitos algorítmicos que possam existir a partir da leitura e do tratamento dessas informações ou ainda desses dados neurais, se a gente categorizar dessa forma. Então, a gente deve se preocupar com possíveis preconceitos que possam existir a partir do tratamento dessas informações obtidas no nosso cérebro humano. Afinal, como eu estava conversando com vocês e refletindo agora, nem todo pensamento que a gente tem, a gente quer externar. Às vezes a gente tem um pensamento que sequer a gente concorda, mas esse pensamento foi mais rápido do que o nosso julgamento moral sobre ele. E aí, obviamente, a gente faz um controle interno, se a gente vai expor esse pensamento ou não. Mas se essa informação for obtida diretamente do nosso cérebro, quem garante que a gente vai estar, de fato, concordando ou ainda externar essa informação? São debates que precisam ser pensados, talvez de maneira antecipada, e é essa a defesa que o Rafael Yuste traz na atualidade. Contudo, nem todas as pessoas pensam como o Rafael Yuste. A gente tem outro pensador que olha para as neurotecnologias, que se chama Jean-Christophe Bublitz, não coloquei ele, infelizmente, no nosso slide para a nossa conversa de hoje, mas o professor entende que hoje a gente tem um desenvolvimento ainda muito incipiente das neurotecnologias, e talvez se a gente pensar em um marco regulatório no momento de estágio que a gente tem hoje de desenvolvimento tecnológico, a gente não consiga, por exemplo, permitir que essas tecnologias continuem avançando. Então, talvez a gente esteja trazendo um grande alarde no pensamento dessas neurotecnologias, quando, na verdade, a gente devesse esperar com que essas neurotecnologias se desenvolvessem mais,
certo? E outro ponto que é bastante interessante e é bastante criticado pelo Bublitz é: será que o ordenamento jurídico de cada país, a exemplo, aproximando do nosso país, o Estado jurídico brasileiro, será que cada ordenamento jurídico talvez já não traga algum grau de proteção jurídica quando a gente olha para essas neurotecnologias? E aí, essa reflexão que eu faço com vocês é: a gente já tem, por exemplo, o nosso direito à proteção do direito à privacidade, à proteção do direito à identidade. Isso está consolidado, por exemplo, no nosso Código Civil, através dos direitos da personalidade, que, inclusive, eles não são exaustivos, eles são exemplificativos. Além disso, a gente também tem os direitos e as garantias fundamentais que trazem algum grau de proteção também. Então, ele fala, por exemplo, o Jean-Christophe Bublitz, a partir dessa interpretação dele, se o ordenamento próprio de cada país já não traria uma resposta suficiente, e esse grande alarde de pensar no marco regulatório não seria uma antecipação que iria, inclusive, prejudicar o desenvolvimento tecnológico. E essa resposta sobre talvez quem esteja correto ou não em relação ao termo Rafael Yuste ou Jean-Christophe Bublitz, eu vou deixar a cargo de vocês. Vocês pensam individualmente, cada um de vocês, e reflitam se vocês acham de maneira individual se a gente precisa de um marco regulatório ou não. Mas o fato é que, independente dessa necessidade de nossa opinião pessoal, existe a consolidação desse marco regulatório é, através de algumas expressões. E aí, olhando para o nosso contexto latino-americano, no Chile, a gente teve recentemente, em 2021, uma emenda à Constituição que trouxe a resguarda especialmente para a atividade cerebral. Então, a Constituição chilena, ela acabou prevendo essa possibilidade de proteger a mente humana, olhando exatamente para essa proposta de novas tecnologias que impactam diretamente a mente humana, que seriam exatamente essas neurotecnologias que a gente está conversando aqui de maneira rápida, certo? Bom, no Brasil, o debate ele também já vem ganhando forma, já vem ganhando no nosso ordenamento jurídico, a gente tem na atualidade dois projetos de lei que merecem nossa atenção e nossa reflexão. O primeiro projeto de lei que eu trago para vocês seria o 522 de 2022, que ele foi uma iniciativa do deputado Carlos Henrique Gaguin, que, na minha interpretação, quando li o projeto, ele tem o principal propósito de trazer alguns conceitos como dado neural, o que seria essa interface cérebro-computador, conceituar o que seria neurotecnologia, mas também, sobretudo, elevar os dados neurais à condição de dados pessoais sensíveis de saúde. Então, enquadrar os dados neurais como dados pessoais sensíveis de saúde. E aí, conceituando o que seria dado neural, olhando para uma iniciativa legislativa, eu vou ler aqui rapidamente com vocês. O que seria esse dado neural? Qualquer informação obtida, direta ou indiretamente, da atividade do sistema nervoso central e cujo acesso é realizado por meio de interface cérebro-computador ou qualquer outra tecnologia, invasivas ou não invasivas. Interface cérebro-computador: qualquer sistema eletrônico, óptico ou magnético que colete informações do sistema nervoso central e a transmita a um sistema informático ou que substitua, restaure, complemente ou melhore a atividade do sistema nervoso central em suas interações com o meio ambiente interno ou externo. E neurotecnologia seria, conforme essa iniciativa legislativa, o conjunto de dispositivos, métodos ou instrumentos não farmacológicos que permitam a conexão direta ou indireta com o sistema nervoso central. Essa normativa que está em tramitação foi nossa primeira iniciativa no nosso Estado de Direito. Mas, além dela, a gente tem uma iniciativa recente, mais recente, que seria o projeto de lei 2174 de 2023, que olha especificamente para os neurodireitos, tentando consolidá-los como uma categoria jurídica própria, certo? E aí, para além daqueles 5 neurodireitos que a gente havia conversado, conforme a iniciativa do Rafael Yuste, aqueles 5 neurodireitos, aqui eu percebo, na verdade, 7 que foram elencados por esse projeto de lei. Então, aqui eu destaco, por exemplo, o inciso 5º do artigo 2º, que fala direito à educação e informação neurocientífica. Além disso,
ele traz direito à liberdade cognitiva. Talvez, em certa medida, os nuances específicos desses dois que eu mencionei já estariam contidos em outros, mas, de maneira específica, esse projeto de lei acaba tentando dar voz a essa iniciativa dos neurodireitos, certo? Além desse dispositivo, eu destaco para vocês o artigo 6º, que ele fala sobre o direito à privacidade, ele busca conceituar o que seria essa privacidade mental, e aí ele conceitua como proteção contra a coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento ou uso não autorizado de informações cerebrais ou neurológicas. Bom, dispositivo que eu percebi que eu não coloquei aqui nesse projeto de lei, que ele fala sobre a necessidade do consentimento quando a gente faz o tratamento daquelas informações que são obtidas a partir do nosso córtex cerebral. Então, isso também passa pelo cuidado dessa iniciativa dos neurodireitos, enquanto uma categoria a ser assimilada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, certo? Então, nós temos essas duas iniciativas legislativas que merecem talvez a nossa atenção na atualidade. E aí, já se encaminhando para o final dessa brevíssima conversa com vocês, precisamos de uma categoria de direitos humanos intitulada neurodireitos, ou ainda sem ser o nome direitos humanos, mas direitos fundamentais. A gente precisa especificamente, eu particularmente entendo que a gente precisa, para pensar de maneira mais especializada e de maneira mais detida, essas neurotecnologias no nosso corpo humano. Contudo, o nosso direito ele não é silente. Os direitos da personalidade já trazem algum grau de proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados ela já traz, por exemplo, os dados pessoais sensíveis de saúde e estariam aí, talvez na minha interpretação, já incluídos os dados neurais, inclusive sem a gente precisar de uma reforma daquele projeto de lei 522. E aí, os direitos positivados são suficientes para tutelar os dados neurais? Em certa medida, sim, mas talvez a gente precise de um olhar mais atento. E a minha grande questão, quando eu penso nessas neurotecnologias, é a forma que ocorrerá esse consentimento. Porque aqui a gente não tem apenas a necessidade de consentimento relativo ao tratamento de dados, a gente também tem a necessidade de consentir em relação à interferência no nosso corpo. Então, essa tecnologia que pode ser aplicada ao nosso corpo humano, ela pode ocorrer de maneira invasiva ou não. E aí, na minha interpretação, a gente deve ter, com muita cautela, um duplo consentimento, que olhe tanto para os impactos que aquela neurotecnologia pode ter no nosso corpo humano, nesse corpo orgânico que nós temos, como também em relação àquele corpo que será captado, aquelas informações que serão subtraídas do nosso cérebro e formando aquilo que a gente chama hoje na doutrina de corpo eletrônico. Então, na minha opinião, é super importante a gente pensar num duplo consentimento através desse corpo material orgânico e também desse corpo eletrônico que é tão falado na atualidade, a partir desses dados que são coletados da pessoa humana, certo? E aí, a última pergunta de considerações que eu deixo em aberto com vocês é: o que nos torna humanos? Será que essa condição humana que a gente tanto se preocupa, que a gente tanto defende, ela é imutável? Ou, na verdade, essa condição humana ela pode ser transcendida ou modificada? E aí, na minha opinião específica, quando estudo esses temas, a gente deve pensar com muita cautela a filosofia transhumanista, considerando que, se a gente for favorável de maneira radical a qualquer tipo de avanço tecnológico, a gente talvez esteja desprotegendo ou criando um grau de vulnerabilidade na pessoa humana. Então, talvez tecnologia que vem de maneira disruptiva aprimorar a nossa espécie, o nosso corpo. E considerando, por exemplo, a neurotecnologia, a grande preocupação esteja nessas informações obtidas no corpo, mas também os impactos que essa neurotecnologia vai ter no momento que ela invadir o nosso corpo orgânico, certo? Então, esse impacto é completamente distinto de uma terapia gênica ou de uma edição genética que possa ocorrer numa linhagem germinativa e impactar a descendência da prole. Então, por isso que eu digo para vocês,
A natureza humana, ela seria um dado imutável? Talvez não seja. Talvez ele seja um dado mutável conforme o avanço da tecnologia e conforme a nossa autonomia privada existencial. Mas a gente precisa pensar com muita responsabilidade os impactos específicos que cada uma dessas tecnologias terão no nosso corpo humano. Então, para além da gente pensar num antagonismo ou ainda de uma oposição entre a filosofia transhumanista e a filosofia bioconservadora, a gente deva pensar de maneira especializada cada uma das tecnologias que vem de maneira disruptiva, tentar contornar ou tentar tensionar aquilo que a gente chama de condição humana. E com isso, eu gostaria de agradecer esse momento de conversa mais uma vez. Gostaria também de expor dois trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer. O primeiro deles foi a minha dissertação de mestrado, que é intitulada Aprimoramento Genético em Embriões Humanos. Ela faz parte, inclusive, de uma coleção de livros que é coordenada pelo professor Marcos Errá. Foi uma grande oportunidade para mim na minha trajetória. E também este livro, que ele olha para as transformações no direito de família, a partir da tecnologia, a partir das questões de gênero, a partir das relações sociais. Esse livro específico, Direito de Família, ele se preocupa em tutelar a pessoa humana e também tem o condão de homenagear uma pessoa muito querida, que inclusive está aqui na sala, acabei de ver, que é a professora Maria Rita de Holanda, que vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la. Então, com isso, eu gostaria de agradecer essa conversa rápida que tivemos, e também me colocar aberto para dúvidas, seja em relação a neurotecnologias, terapia gênica. Eu adorei o convite de estar aqui com vocês e passo agora a palavra para o querido professor Marcos Erra. Obrigado, Carlos. Eu vou só aqui parar a compartilhamento de tela para ver todos. Você já antecipou, dando as boas-vindas à professora Maria Rita. O professor Adriano estava ali ouvindo também. Entrou 2 minutinhos depois que você começou. Acho que ele conseguiu acompanhar tudo aqui. E eu vou propor o seguinte: eu fiz várias anotações aqui, queria fazer umas provocações, mas você levantou a bola para o Adriano, que você, no final, colocou a filosofia transhumanista aqui no centro do debate. Então, Adriano, se você concordar, meu caro, eu primeiro queria apresentar ao pessoal aqui da sala, o professor Adriano Godinho, professor da Universidade Federal da Paraíba, tá certo? Um amigo querido, que tem um trabalho super legal, super consistente nesse campo também. Eu queria que você fizesse as suas considerações, depois a gente faz um bate-papo aqui. Se Rita puder ficar na sala mais um tempinho, daqui a pouco ela entra, ela sai, ela volta, a gente consegue aqui manter aqui esse papo e essa integração. Obrigado por ter tido aí, deixado um tempinho das suas ocupações para poder atender esse convite. E já vou te passar a palavra. E, Carlos, depois de Adriano, a gente continua o nosso papo aqui com as perguntas do pessoal que está assistindo. Adriano, meu caro, a palavra é toda sua. Muito bem, professor Marcos e colegas, me ouvem bem? Tudo bem com o áudio? Maravilha, que prazer. Só seria maior se estivéssemos presencialmente juntos, mas ainda assim essa presença virtual, compartilhar de telas e, sobretudo, de ideias com vocês, para mim é muito positivo. O professor Marcos, quando me lançou o convite para participar desse bate-papo na terça-feira, salvo erro, há 2 dias, eu disse a ele que, com certeza absoluta, só não viria, não participaria realmente se não pudesse. Mas qualquer sacrifício é válido para estar com vocês. Então, professor Marcos, meu querido amigo, obrigado pela gentileza do convite. E, ao mesmo tempo, registro os parabéns ao professor Carlos, brilhante a exposição. Lamento não ter entrado um pouquinho mais cedo, porque teria visto o início dela. De todo modo, pude acompanhar o desenrolar dos debates e, de fato, Marcos, à medida em que o professor Carlos ia brilhantemente expondo as suas ideias, isso ia me conectando ao tema. De fato, há relações íntimas entre a exposição feita por ele e aquela que eu apresento agora sobre transhumanismo, porque efetivamente esse foi o objeto da minha tese de pós-doutorado. Eu terminei o curso recentemente na Universidade de Coimbra, e essa obra está para ser publicada lá, a própria universidade vai se encarregar disso, e como vai ser publicado em formato de e-book, eu faço questão absoluta depois de compartilhar com os colegas, não é? Então, minhas saudações, professor Marcos, professor Carlos, ao mesmo tempo também aos colegas e às colegas que me assistem, que me ouvem agora. Muito bom estar com vocês. Vamos. Transhumanismo. Não é nova a ideia de nós estarmos inseridos em meio à tecnologia. Nós vivemos uma era tecnológica, como, aliás, bem explanou o professor Carlos, e, de todo modo,
é essa tecnologia que nos permite agora estarmos juntos, conectados ao vivo de pontos diversos do país, mas unidos pelo acesso que temos à internet e graças também aos aparelhos que nos facultam esse acesso. A sociedade tecnológica, evidentemente, nos ladeia e nós nos vemos em meio a essa tecnologia, às vezes até em excesso, mas a proposta, o projeto transhumanista, ou se quisermos até o sonho transhumanista, propõe algo para muito além da realidade que nós temos hoje, posta entre nós. Já não é novidade lidarmos com inteligência artificial, já não é novidade lidarmos com veículos inteligentes, com carros autônomos, com ferramentas as mais variadas, e inclusive com o uso da tecnologia sobre o corpo humano. Aliás, o professor Carlos já nos deu, de fato, a deixa, de forma brilhante, a respeito desse tema. Mas já não é novo, de fato, supor a tecnologia como suporte, como terapia, como auxílio em relação à saúde e aos mais variados meios de se expressar essa saúde por parte dos seres humanos. Desde aspectos mais simples, como o uso de lentes de contato, passando, eventualmente, por próteses, marca-passos, pela reprodução humana assistida. Fato é que a tecnologia vem nos acompanhando e vem oferecendo suporte significativo no que diz respeito ao ser humano e ao exercício e ao desenvolvimento das suas potencialidades. Mas até aqui, quando nós pensamos nesses aparatos tecnológicos como suporte à saúde e à existência das pessoas, nós estamos pressupondo o uso da tecnologia para fins terapêuticos. O projeto transhumanista, repito, sugere algo que vai muito para além disso. Porque falar em transhumanismo significa supor o emprego de toda a tecnologia disponível para permitir o aprimoramento das condições humanas. A ideia, portanto, é a de superar as nossas limitações naturais, biológicas. É permitir, talvez, que seres humanos, com a ajuda da tecnologia, se tornam seres mais longevos que Noé, mais fortes que Hércules, mais inteligentes que Einstein. A ideia é exatamente permitir, pela via da tecnologia, que nós sejamos seres sobre-humanos. Aqui surge, portanto, uma primeira distinção que deve ser feita entre a intervenção tecnológica de cunho terapêutico e a intervenção de cunho melhorador. Porque a terapia supõe cura. A terapia supõe permitir ao indivíduo enfermo ou deficiente que exerça os mesmos atos, os mesmos direitos, que viva do mesmo modo como vivem os demais. O transhumanismo pressupõe, entretanto, o melhoramento, o aprimoramento das condições humanas. Permitir que seres humanos façam aquilo que nunca nos foi possível, aquilo que nunca nos foi dado pela nossa frágil natureza. Então, há, no extremo, a proposta de superação daquilo que é humano, a proposta de superação da nossa natureza humana. Daí, é possível dizer, inclusive, que surgem duas vertentes, duas vias transhumanistas. De um lado, um transhumanismo mais moderado, que supõe o uso da tecnologia para permitir que seres humanos, de fato, vivam como quaisquer outros podem viver, e um transhumanismo mais arrojado, um transhumanismo, de fato, um tanto mais inovador, chamado de pós-humanismo, e esse movimento pós-humanista já sugere, de acordo com a própria expressão que foi cunhada para descrever esse fenômeno, a superação daquilo que é humano, a superação daquilo que nós temos como tipicamente e naturalmente próprio dos seres humanos. No extremo, portanto, esse pós-humanismo permitiria uma hibridização plena entre aquilo que é orgânico e aquilo que é mecânico, entre aquilo que é humano e aquilo que é máquina. Uma hibridização capaz de nos transformar, quem sabe, em verdadeiros ciborgues. Uma hibridização que, no extremo, e eu quero desenvolver essa ideia mais à frente, pode permitir aos seres humanos, quem sabe, matar a própria ideia de morte. Então vejam como essa colocação de uma perspectiva transhumanista e até pós-humanista sugere a superação dos seres humanos enquanto seres, digamos, meramente biológicos. É claro que
uma premissa dessa natureza e uma proposta tão arrojada, tão inovadora, não passa ao largo das eventuais críticas que são dirigidas pelos chamados bioconservadores. Bioconservadores são os indivíduos que, conhecendo as projeções transhumanistas, se manifestam contrariamente a elas, sob o argumento de que, primeiro, nem tudo aquilo que se pode se deve, e que a ideia de autonomia dos seres humanos deve ser exercida com alguma responsabilidade. Também os bioconservadores alegam que há uma natureza humana, que há determinadas características ou qualidades tipicamente humanas que não podem simplesmente ser superadas sob pena de, eventualmente, nós superarmos até mesmo a própria condição humana. Também críticas são dirigidas em torno, e de forma muito contundente, do fato de que é difícil supor que tecnologias tão aprimoradas sejam colocadas de fato à disposição de todos os seres humanos por igual. E aqui me permitam dizer, efetivamente, me parece meio cínico supor, por exemplo, entre nós, num país tão desigual em termos socioeconômicos, num país em que inúmeras pessoas padecem de problemas como, por exemplo, a falta de acesso ao mínimo existencial, a falta de acesso à água tratada, saneamento básico, dizer que tecnologia dessa natureza, que tecnologia de ponta e certamente tecnologia cara, será posta à disposição de todos os indivíduos por igual. E aqui corre-se o risco de cisão, de nós admitirmos, eventualmente, que alguns seres humanos sejam aprimorados, que alguns seres humanos, com acesso a essa tecnologia, se tornem supra-humanos, ou, se quisermos, pós-humanos, enquanto os demais permaneceriam sendo apenas, entre aspas, seres humanos. De outro lado, em contraposição aos chamados bioconservadores, há os bioprogressistas, aqueles que aderem à filosofia transhumanista e que abraçam a causa do transhumanismo, sob o argumento, em primeiro lugar, de que a autonomia do indivíduo para ser e tornar-se o que bem entender é um caminho para a autorrealização. Vejam que o argumento da autonomia é utilizado de lado a lado, no caso dos conservadores, para dizer que a autonomia deve ser exercida de forma responsável. No caso dos progressistas, para dizer que essa autonomia permite ao indivíduo exercer tudo aquilo que lhe convenha de forma livre e sem freios. Também os bioprogressistas alegam que não existe uma natureza humana pré-concebida, pré-delimitada, que não há nada que nos prenda ao humanismo tal como nós o conhecemos, e que, na verdade, talvez o uso da tecnologia em favor das pessoas, de todos os indivíduos, sirva não para desigualá-los, mas antes para igualar todas as pessoas, dando-lhes as mesmas condições, as mesmas potencialidades. Colocados esses argumentos de lado a lado, é preciso verificar que esse propósito transhumanista não soa tão distante, pelo menos não até esse ponto, na medida em que basta pensar de que modo nós vamos sendo abastecidos com determinadas informações que vão circulando em torno do uso da tecnologia sobre o corpo humano, do uso da tecnologia sobre o organismo das pessoas. E aqui nós temos exemplos, às vezes os mais curiosos, como, por exemplo, de um cidadão britânico chamado Neil Harbisson. Ele é considerado, ou pelo menos ele se considera, o primeiro ciborgue do mundo. E a razão disso é que Neil Harbisson nasceu com uma enfermidade conhecida como acromatopsia, e isso não o permitia enxergar em cores. E ele cuidou de realizar um implante de um mecanismo, de um aparato que conecta o seu cérebro a uma câmera que é postada à frente dos seus olhos. E esse aparato tecnológico o permitiu enxergar em cores. Diríamos até então que se trata de uma intervenção tecnológica de cunho terapêutico, não melhorador, porque ele não está aprimorando em tese as suas capacidades humanas, mas antes está adquirindo a mesma condição que naturalmente é dada aos seres humanos. Acontece que esse aparelho passou a permitir a ele ver matizes de cores que vão além daquelas que um ser humano normalmente conseguiria discernir. E, portanto,
essa intervenção tecnológica também tem certo viés melhorador. Uma coisa é um indivíduo, por exemplo, que não tem os movimentos do corpo, movimentos dos membros superiores e inferiores, de braços e pernas, servir-se de um exoesqueleto de tecnologia avançada com o objetivo de recuperar ou de obter os mesmos movimentos corporais que são dados a todo e qualquer ser humano, em princípio. Situação diferente é a de pessoas que usam a tecnologia com propósitos melhoradores. E aqui, para além do exemplo de Neil Harbisson, me veio à mente o de uma artista espanhola conhecida como Moon Ribas. Esse Moon é de lua mesmo, em inglês, e assim o é porque ela instalou uma espécie de sensor no cotovelo que permite a ela detectar abalos sísmicos antes que eles venham a acontecer. Abalos sísmicos, inclusive, que possam eventualmente se manifestar até na superfície da Lua. Por mais que se queira dizer, bem, isso dá a ela uma capacidade sobre-humana, se quisermos sobrenatural, mas não a coloca numa posição de vantagem, pelo menos não num primeiro momento, em relação aos demais seres humanos. Afinal, o que é que ela há de fazer com essa potencialidade acrescida sobre o seu organismo? Mas aqui há um risco. Aqui há um perigo. Se nós permitirmos que determinadas pessoas, com o auxílio da tecnologia, se tornem mais fortes, mais vigorosas, mais inteligentes, mais longevas que outras, nós estaríamos, evidentemente, dotando alguns indivíduos de potencialidades que os colocam em posições de evidente vantagem. Imaginem, as senhoras e senhores, prestar concurso público tendo como candidato ao lado um sujeito que é dotado de um aparato tecnológico que o permite ter conhecimento de todo o conteúdo de uma biblioteca em fração de segundos. É evidente que a competição será desigual. Essa é uma das grandes preocupações e críticas lançadas ao projeto transhumanista, a ponto de alguns autores defenderem por isso mesmo a ideia de um transhumanismo democrático. Ou seja, só pode haver proposta transhumanista se esses aprimoramentos forem efetivamente colocados a serviço de todo e qualquer ser humano. O que, de novo, pelo menos num primeiro momento, me soa como utopia. Talvez uma utopia maior que a própria proposta transhumanista. Mas não tenham dúvidas de que, no extremo, o sonho transhumanista mira eliminar a mortalidade. Ou seja, provocar a morte da morte. E não duvidem, há inúmeros incentivos financeiros, pesquisas muito bem financiadas nesse sentido, e essa perspectiva de deter o envelhecimento, de deter a morte, não de imortalidade, mas de amortalidade, na medida em que seres humanos ainda seriam mortais, mas agora não mais pelo envelhecimento, não mais por doença, mas antes por escolha. O ser humano poderia morrer, por isso não seria imortal, mas seria amortal no sentido de não estar sujeito ao óbito em razão das causas que hoje nos levam à morte. Seria, portanto, deter o envelhecimento e usar todo o aparato tecnológico com o objetivo de impedir a todo custo que seres humanos padeçam por óbito. Como é que se daria a busca por essa amortalidade? Por diversas possibilidades diferentes. Seja, primeiro, por interferências tecnológicas graduais, profundas no organismo humano. Segundo, pela criogenia, evitando-se, portanto, que o sujeito morra em definitivo, permitindo-se, quem sabe, reavivar uma pessoa que tenha sido legalmente declarada morta. E nós temos um julgado, nós temos um precedente, nós temos o nosso leading case no Brasil em matéria de criogenia. Foi um caso curioso de um senhor que faleceu e ele havia, pelo menos supostamente, comunicado a uma das suas 3 filhas que pretendia ser congelado depois de morto, porque ele acredita que no futuro talvez se possa desenvolver alguma tecnologia que o permita voltar à vida. As outras 2 filhas pretendiam velar e sepultar o pai falecido, mas prevaleceu, e esse julgado foi proferido pelo nosso STJ, o entendimento de que,
Se aquela é a manifestação de última vontade do indivíduo, agora falecido, quem sabe um dia ressuscitado, então que ela deveria ser preservada, e o corpo desse homem está hoje congelado nos Estados Unidos. No extremo, nós permitiríamos os carregamentos aprimorados, o upload da consciência humana para um portador não biológico. Qualquer coisa como portar a consciência do indivíduo para uma máquina ou para qualquer outro tipo de artefato, inclusive eventualmente não palpável, não tangível, mas que permitisse uma cópia perfeita da mente de uma pessoa. Para já, não é algo que hoje se suscite como realidade posta. É uma ideia, é um projeto, é uma utopia, é uma distopia até. Mas, de novo, não duvidem do fato de que há investimento pesado nesse sentido. Há, inclusive, um projeto chamado 2045 Initiative, ou seja, projeto ou iniciativa 2045. E os entusiastas desse projeto, os investidores, os cientistas, os pesquisadores entendem que até o ano de 2045, ou seja, não tão no futuro quanto se possa imaginar, já será possível transferir a consciência humana para um portador não biológico. E aí começam, evidentemente, as primeiras inquietações, mas em havendo a cópia da consciência do indivíduo, depois que o corpo perece, o sujeito estará morto ou vivo. E se for possível fazer várias cópias da consciência de uma pessoa, quantas e quais delas ainda será o indivíduo? Haverá abertura sucessória? A pessoa manterá as suas posições jurídicas, as suas situações jurídicas, como, por exemplo, o casamento, se estiver casada? Há uma série, como vem, de inquietações e problemas relativos ao tema. Mas, basicamente, nós poderíamos sintetizar, e aqui, professor Marcos, eu quero encaminhar, de fato, a minha fala para o fim, primeiro, porque eu já fui absolutamente contemplado pela fala do professor Carlos. Segundo, porque também me interessa ouvi-lo mais. Ouvem também alguma colocação a fazer. Mas são alguns problemas, de fato, que devem ser colocados em xeque. Primeiro, princípio bioético da justiça, que impõe que todo tipo de ato que possa favorecer a humanidade seja dado, permitido, facultado a todas as pessoas por igual. A essa crítica já me manifestei. Em relação a esse ponto, entendo que é difícil, quase impossível supor que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos aparatos e às mesmas condições tecnológicas no viés transhumanista, quiçá pós-humanista. Segundo, e sobretudo em relação à vertente do pós-humanismo, quer me parecer que, em larga escala, o que dá sentido à vida é a morte. Cada passo dado pelo ser humano é mais um passo rumo ao fim da sua existência. A morte é o fim inexorável da condição humana. É e sempre foi assim, embora não possa mais dizer que sempre haverá de ser. Então, deter o envelhecimento, impedir a morte, hibridizar seres humanos e máquinas, significaria talvez colocar tudo a perder. Todo sentido, não só jurídico, mas existencial, filosófico, ético, que nós temos de humano, que nós temos de humanidade. É questionar o que é que nos torna humanos. Os transhumanistas, em especial os pós-humanistas, entendem que não há nada que possa nos caracterizar como seres humanos, que não há nada que possa caracterizar uma natureza humana, do que eu particularmente discordo. O ser humano é o início e o fim do direito. O ser humano é o fundamento do direito. Nós estamos conversando de direito porque nós estamos nesse mundo para cuidar de gente, porque nós somos gente. É isso que funda, é isso que dá suporte ao direito. É isso que dá suporte às nossas relações. É isso que dá suporte ao modo como nós nos vemos. E o projeto transhumanista, especialmente no seu viés pós-humanista, me parece, se for de fato concretizado no todo ou em parte, pode comprometer tudo aquilo que nós construímos historicamente como seres humanos. O que é que há a perder nesse caso? Tudo, talvez. Ou pelo menos tudo aquilo que nós reconhecemos
em nós como humano, em tudo aquilo que nós reconhecemos como humanidade. Enfim, são apenas algumas provocações que faço. Repito, fico absolutamente à disposição para compartilhar materiais, bibliografia, inclusive textos de minha autoria sobre o tema, mas não quero me alongar mais, professor Marcos, lhe devolvo a palavra para conversarmos algo mais a respeito. Obrigado, mais uma vez, pelo convite gentil. Cara, eu tenho que agradecer a você, que vocês dois aqui trouxeram vários insights para a turma. Talvez seja a primeira vez que alguns colegas aqui da sala tenham contato com esse tipo de discussão, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou tentar aproximar a fala dos dois e aproveitar a experiência do Carlos com adição genética também, para poder a gente trazer aqui para a discussão. Adriano, me permita pegar um exemplo e trazer e ouvir vocês dois. E a gente vai misturar um pouquinho de bioética aqui na discussão. Ó, como é que a gente lida com deficiências hoje? Vamos pegar uma deficiência auditiva. A gente sabe que tem questões que envolvem comunidades de pessoas surdas, que quando decidem ter filhos, às vezes fazem opção para que, se pudessem escolher, esse filho também fosse surdo e não fosse ouvinte. O que para algumas pessoas é uma deficiência, uma limitação, para outras pessoas faz parte de uma cultura. Eu queria ouvir você, primeiro Adriano e depois Carlos, por conta da pergunta que eu vou fazer, na perspectiva de qual é a opinião de vocês em relação a esse assunto. A gente fala de transhumanismo na perspectiva de melhorar, de aprimorar. Mas quando um casal chega para um médico e pergunta assim: eu sou surdo, minha mulher é surda, nós queremos fazer a seleção embrionária e queremos ter a certeza que nosso filho não será ouvinte. No estado atual da nossa legislação, isso seria possível? A discussão do transhumanismo também pode se vir no sentido contrário, Adriano, ou seja, a gente trabalhar o que para alguns é demérito, é limitação, mas para outro pode ser algo que seja um ponto distintivo. Como é que você enxerga isso? E depois eu queria que o Carlos falasse sobre o estado da arte da questão da edição genética e dos exames diagnósticos pré-implantatórios, que eu acho que esses dois assuntos vão acabar casando. Adriano, por favor. Marcos, de fato, é impossível falar nesses temas sem pensar nas regras e nos princípios bioéticos. E, de fato, esse caso, essa hipótese que você nos trouxe, já se manifestou em concreto. Um caso de duas mulheres casadas, surdas ambas, que pretendiam ter filho e queriam que o filho fosse igualmente surdo. E elas conseguiram, doador de material genético surdo, com um histórico de gerações de pessoas ascendentes surdos em sua família, quase que para assegurar que, de fato, o filho também teria essa condição e, de fato, o teve. É curioso porque, de fato, quando nós pensamos em transhumanismo, nós pensamos nos chamados biomelhoramentos. A proposta transhumanista pressupõe aprimorar condições humanas, dotar seres humanos de condições melhores ou acrescidas em relação àquelas que já nos são, pelo menos em princípio, naturalmente distribuídas. A essa possibilidade, já há doutrina qualificando como biopioramento a intervenção tecnológica, genética, de que natureza for, com o propósito de suprimir uma condição. E aqui, me parece, os princípios bioéticos podem e devem entrar em cena para resolver a questão. Porque, para além do princípio da justiça que eu citei há pouco, nós temos sempre que partir da premissa de que a bioética se pauta essencialmente pela beneficência e pela não maleficência. Ou seja, agir sempre visando o bem e sempre evitar o mal. Claro que, para esse casal de mulheres surdas, a surdez talvez não seja um mal a ser combatido. Mas me parece que elas não possam fazer essa escolha em relação a um ser curvo. E aqui isso já começa a me levar para os caminhos da segunda pergunta, que vai ser respondida pelo professor Carlos, de fato, porque as edições gênicas mesmo, as edições genéticas mesmo, né? Essa é uma realidade que já nos cerca, mas pressupõe-se, pela lógica da beneficência e não maleficência, que se possa eventualmente atuar para fins terapêuticos, evitando-se
determinado fator que possa ser prejudicial à saúde ou aos sentidos de um determinado indivíduo, e não para suprimir deles, ou dele, indivíduo por vir, determinadas capacidades, habilidades, movimentos, sentidos que seriam dados. Então, me parece que essa intervenção entre nós, no direito brasileiro, não seria admissível. Vou passar a palavra, eu concordo com você, vou passar a palavra para o Carlos, chamando a atenção que a provocação que eu fiz para o Adriano em relação ao ser humano é algo desejado e buscado, por exemplo, na pecuária, por exemplo, em alguns aspectos de agricultura, que você faz a edição para ressaltar coisas que para a planta ou para o ser vivo não seriam pioramentos, como o Adriano colocou, mas que para nós são vantagens, tá certo? Por exemplo, aumentar a produtividade, para aumentar a resistência em determinadas situações. Mas vamos trazer o Carlos para o papo. Carlos, eu sei que você fica confortável nesses assuntos também. Como é que você enxerga o caso que Adriano trouxe? Você chega à mesma conclusão que ele? O que você pode agregar à nossa conversa? A gente tem as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, que tratam da reprodução humana no Brasil, e a gente tem um dispositivo que praticamente costuma ser repetido em todas elas, que fala que não é permitido você fazer seleção embrionária, a não ser que seja para evitar doenças na prole. E aí entra um debate bem incansável. O que seria doença? A gente pode definir a doença como deficiência. A gente tem no Brasil uma ruptura, né, com a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que foi assimilada ao nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Então, ela está como um paradigma com status de Constituição. E essa convenção, ela simplesmente entende a deficiência a partir do modelo social, ou seja, a deficiência ela surge a partir da relação da pessoa com o meio social. Então, o problema não está na deficiência. A gente tem os catálogos internacionais de doença, as CIDs, e processualmente a gente tem, de maneira progressiva, a gente tem uma tendência a despatologizar algumas identidades. Exemplo, por exemplo, pessoas homossexuais já foram patologizadas, hoje em dia não é mais uma identidade patologizada. A gente tem esse debate também em torno da transexualidade, e hoje, conforme esse avanço de normas internacionais, a gente também tem esse avanço em termos de deficiência. Então, a gente já tem uma convenção que se preocupa em despatologizar a deficiência. Então, no Brasil, objetivamente, essa norma, ela afasta essa aplicação, é um pouco controverso, porque a gente não sabe definir o que é doença ainda. A gente costuma adotar, pela Organização Mundial de Saúde, que doença é ausência de saúde. Mas se a gente considerar a nossa convenção, a deficiência ela não seria uma doença. A deficiência ela surge a partir da relação da pessoa com o meio social. Então, talvez, na minha interpretação, é possível, se não houver uma fiscalização contundente, esse tipo de prática neogênica. E existem alguns professores que trabalham esse debate, a exemplo da professora Ana Tereza Meirelles, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, que traz uma pesquisa bastante interessante. Mas, para além desse debate em torno de seleção dos gametas ou ainda identificação de características genéticas a partir do diagnóstico genético pré-implantacional, eu acho que o professor Adriano Godinho está bem atento a isso também, a gente tem hoje a possibilidade científica real de intervir de maneira precisa na estrutura do DNA. Então, para além da junção dos gametas, a gente tem um embrião formado e identificar as características genéticas daquele embrião, era isso que era possível através do diagnóstico genético pré-implantacional. Hoje, a gente também tem a terapia gênica chamada de CRISPR-Cas9, é uma tecnologia que foi comprovada cientificamente no ano de 2012 pelas cientistas Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. O CRISPR, na verdade, é uma bactéria, vem sendo estudada desde o século passado, mas a junção CRISPR com o Cas9 foi provado cientificamente apenas no ano de 2012 e, recentemente, no ano de 2014, a gente teve, além dessa prova científica, as duas cientistas elas comprovaram de maneira prática também. E isso acabou trazendo uma reviravolta no mundo, né? Muita gente começou a replicar o CRISPR-Cas9, houve briga em relação ao seu patenteamento. Na China, já nasceram em 2018 as primeiras bebês editadas geneticamente,
E, além disso, chegando à resposta do professor Marco, e depois de fazer todo esse paralelo, toda essa progressão, a gente tem um cientista russo que, de maneira muito específica, ele trabalha a edição genética em gametas e também embriões para evitar que crianças surdas nasçam. Essa pesquisa que acontece na Rússia, ela foi aprovada por comitê de ética, desde que o cientista não implante posteriormente esse embrião em útero, certo? Então, ela foi aprovada, essa pesquisa acontece, mas ainda não foi autorizado o implante. Mas, para além disso, já acontece na prática o diagnóstico genético pré-implantacional, que seria simplesmente você selecionar um embrião, aquele que não tem aquela característica indesejável, ou seja, aquela doença, que é bastante questionável sobre a ótica da neogenia. Mas, considerando essa possibilidade disruptiva de você editar esse embrião com doença, a gente tem um futuro disruptivo para pensar o CRISPR-Cas9. E aí, considerando o nosso panorama legislativo, células germinativas, ou seja, óvulos, espermatozoides e também o embrião, com células germinativas, a nossa lei de biossegurança ela proíbe no Brasil, através do que algumas pessoas chamam de um bioconservadorismo estatal, a gente no Brasil proíbe a edição genética em linhagem germinativa. Contudo, a gente não fala nada no nosso ordenamento jurídico em relação à edição genética em células somáticas. E a gente tem um trabalho muito interessante da Graziela Clemente, que ela fala talvez da necessidade da gente repensar esse paradigma de proibição total de aplicação na linhagem germinativa, porque existem algumas doenças que afetam, por exemplo, um único gene, ou ainda que não seriam necessariamente uma deficiência. Então, doenças monogenéticas traria talvez um arcabouço, uma legitimidade maior, considerando que essas doenças monogenéticas, elas trazem, na verdade, uma incompatibilidade com a vida. Então, na minha interpretação, e considerando também o que eu lembro da minha dissertação, eu entendo que a gente tem que distinguir hoje o que seria deficiência de uma doença hereditária e também de uma doença incompatível com a vida. A gente costuma entender doença como tudo, mas considerando esse quadro disruptivo, a gente precisa aprofundar. A gente precisa entender que a deficiência é compatível com qualidade de vida, sim. Uma pessoa com deficiência tem autonomia, e isso não significa incompatibilidade de vida. Por isso, uma deficiência não é sinônimo de uma doença incompatível com a vida, que seriam aquelas pessoas ou pelo menos aqueles embriões que têm uma doença incompatível com a vida, que seria você nascer e logo em seguida morrer, certo? Esse quadro de doença, a partir, por exemplo, até da ótica habermasiana, é até aceitável, considerando que seriam doenças que não trariam, por exemplo, nenhuma oportunidade de tratamento terapêutico se aquela pessoa estivesse, entre aspas, respirando. Eu não sei se eu respondi o professor Marcos, porque acabou sendo vários nuances. Respondeu e veja, o que eu estou querendo é ir aqui caminhando para a gente poder ampliar a discussão. Eu agora quero provocar o Adriano. Adriano, quando eu falo de transhumanismo, a gente sempre começa pensando no ser humano padrão e no melhoramento. Mas o transhumanismo é algo biográfico, natalista, tem como ponto de partida a vida na forma como é protegida. Ou quando Carlos passa a tratar de adição genética, a gente já pode falar de transhumanismo antes mesmo do nascimento. Essas técnicas com CRISPR, essas técnicas de adição, de seleção, para você, Adriano, já são transhumanismo ou ainda não? Ou eu só vou ter isso a partir do momento da minha condição de ser humano, de pessoa natural? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é perfeitamente possível vislumbrar intervenções de caráter transhumanista, pré-natais. Veja, e aqui eu retorno, eu sei que é uma distinção difícil, àquele critério que permite distinguir o que é terapêutico e o que é melhorador. Só há intervenção de fato transhumanista se for de caráter aprimorador, melhorador, ou seja, se dotar o indivíduo de uma condição que ele não teria e que os demais indivíduos, em princípio, também não terão. Esse é o grande ponto. Então, por mais que se queira dizer que algumas intervenções ainda pré-natais, intervenções de caráter genético, possam ser realizadas, não necessariamente elas serão de viés transhumanista. Elas podem ter um viés terapêutico.
O maior risco que se corre aí, de fato, como disse o professor Carlos, é o da neoeugenia. É que, por detrás dessa capa bem intencionada da intervenção terapêutica, se comece a manipular embriões com o objetivo de evitar características indesejáveis. Mas aquilo que é indesejável também já passa por um crivo muito delicado e muito subjetivo, e que pode ser eventualmente manipulado com a finalidade de eventualmente se criar agora seres humanos com escolhas de determinadas condições ou características. E isso, de novo, me parece quase que um espectro, não é? É um terror do passado que agora começa a nos assombrar no futuro, mas numa perspectiva tecnológica, não é? Mas, de novo, vejo como possível a intervenção transhumanista pré-natal, mas não me parece que toda intervenção pré-natal, ainda que se trate de edição genética, caracterize necessariamente uma intervenção de viés transhumanista. Trazendo para o jurídico para colocar Carlos na conversa. Eu acho que, para o pessoal aqui da sala entender, qual é o nosso cenário? A ausência de legislação federal tratando o assunto. Você hoje vai para uma clínica de reprodução humana e, basicamente, a disciplina é contratual e a disciplina está relacionada à resolução do Conselho de Medicina, que tem outro foco. Tem um foco na atividade do profissional que vai oferecer o serviço. Então, aqui a gente tem uma discussão que é interessante, porque a discussão é muito mais ética do que jurídica, no sentido de que o cientista diz que pode fazer. E aí, voltando ao que o Adriano e Carlos falaram, cada um à sua maneira, poder é possível, ele pode, ele deve fazer, isso é ético, isso é admissível no nosso sistema, tá? E aí, eu quero falar agora para vocês um pouquinho, ter como ponto de partida o corpo humano, tá certo? Quando o Carlos fala de neurodireitos e proteção à privacidade, quando o Adriano fala de vencer a morte, a gente começa a ver hoje o que está disponível, tecnologias que ainda não permitem o download do que está na minha consciência, mas permitem armazenar e acumular tudo que eu disse, tudo que eu curti, tudo que eu interagi, tudo que eu li, tudo que eu assisti, e colocar isso num banco de dados, e esse banco de dados pode ser depois analisado por inteligência artificial. E a gente já tem empresas oferecendo para as pessoas que se interessarem, tá certo? A possibilidade de criar um seu corpo eletrônico, um seu avatar digital, para quando você não estiver mais aqui, tá certo? O seu neto, o seu bisneto quiser saber qual é o time de futebol que ele torce, qual é a comida preferida, se ele está em dúvida em relação a que profissão seguir, que tal você perguntar aos mais velhos, aqueles que têm mais experiência, aqueles que já vivenciaram as coisas? E você poderia conversar com o chatbot. E o chatbot, com base naquilo que está no banco de dados, ele ia gerar uma resposta para aquela pessoa. Adriano, isso é transhumanismo ou não é transhumanismo? E, Carlos, para você pensar, a gente tem como trabalhar alguma perspectiva de neurodireito, de identidade pessoal, a partir desses bancos de dados? Primeiro, eu queria conversar com o Adriano. Se eu estou falando de a inteligência artificial aplicada ao comportamento de alguém, isso é transhumanismo ou não? Acho que até aí ainda não. Embora beire, ou pelo menos corresponda até certo ponto, a um viés do transhumanismo. Porque enquanto nós estamos apenas, não que seja pouca coisa, mas apenas coletando, compilando dados, informações, processando essas informações e permitindo eventualmente que essas informações sejam tratadas e manipuladas, ainda que para o futuro, isso não implica nem uma intervenção sobre o corpo, nem o deter do envelhecimento, nem o impedir da morte. O sujeito estará morto. E o que se terá após a sua morte é esse compilado de informações que não necessariamente serão utilizadas para os melhores fins. Essa é uma preocupação a ter. Mas ainda não me parece que isso seja transhumanismo, embora isso corresponda em parte, ou pelo menos até certo ponto, a um dos propósitos do transhumanismo. Deixa eu ouvir o Carlos agora. Carlos, corpo físico, corpo, pensamento não está no corpo físico. Ou quando eu falo de proteção ao corpo físico, eu falo dos neurodireitos e eu não poderia fazer esse arquivamento dessas informações. Como é que você pensa sobre esse prolongamento da vida em relação aos neurodireitos, ou essa nossa presença virtual em relação aos neurodireitos? Você já teve chance na tua pesquisa de se deparar sobre isso?
Seu microfone está fechado. Aí, Desculpa. Sobre a tranquilo. possibilidade de armazenar pelo menos a nossa estrutura de pensamento para ser reproduzida em certa medida, eu acho que isso hoje não é uma possibilidade científica, no sentido de que a gente conseguiria replicar, por exemplo, a nossa estrutura cerebral. Conforme também o que o professor Adriano trouxe, a gente tem na verdade, a gente tem a possibilidade de tentar reproduzir a voz, de tentar reproduzir a imagem, e aí existe esse debate sobre uma ressuscitação digital, mas, conforme até a pergunta do senhor, talvez a gente não tenha ali replicado a identidade pessoal daquela pessoa, até porque aquela reprodução tecnológica, talvez ela sequer atenda não só a pessoalidade ou a identidade, mas talvez ela não consiga chegar naquele âmago do eu. Talvez ela esteja apenas refletindo aquilo que o exterior demonstra. Então, aquilo que eu deixei digitalizado nessa sociedade digital. Então, nas redes sociais, aquilo que eu curti, comentei, aquilo que eu produzi online, o que eu tirei de fotos, etc. Então, eu acredito que essa distopia ela precisa avançar. Não diria que não existe essa tecnologia, porque talvez eu não conheça, mas até onde eu sei, não tenho conhecimento. Eu E, vou, professor, o que eu por penso, eu favor. queria em relação à edição genética. A gente costuma pensar que a edição genética, elas, pelo menos a terapia gênica, quando a gente olha para o CRISPR-Cas9, a gente costuma pensar apenas na vida pré-natal ou ainda antes da concepção, olhando para gametos reprodutivos. Mas hoje, graças ao CRISPR-Cas9, a gente consegue editar também pessoas nascidas através da edição genética de células somáticas. Então, a gente consegue modificar órgãos, tecidos, a nossa estrutura celular de nós, pessoas nascidas, também pode ser modificada. Existe clínica, por exemplo, na Ucrânia, pelo menos não sei como ficou no momento de guerra e pós-guerra com a Rússia, não sei se essa clínica foi derrubada ou não, mas ela estava oferecendo um serviço de edição para modificar a cor dos olhos, cor de cabelo, aumento do tamanho do busto, tudo isso através da edição genética utilizando o CRISPR-Cas9. E isso é algo que a gente não tem regulação no Brasil, porque a gente se preocupa com células germinativas. E detalhe que a nossa edição, pelo menos a nossa preocupação com célula germinativa, ela surgiu no início dos anos 2000, quando a gente pensava no projeto Genoma Humano. E a Sim. gente tinha ali como possibilidade científica fazer a leitura do DNA de embriões. Hoje, a gente tem a possibilidade de intervir. Então, o legislador da Lei de Biossegurança não pensou também que existiria a possibilidade no futuro da gente, de fato, conseguir editar, e não apenas fazer seleção embrionária, certo? Então, isso é uma questão para a gente pensar, inclusive para tentar, talvez, a gente talvez relativizar essa proibição geral, pensar em nuances, mas também de aprofundar esse debate, considerando o que a gente estava conversando sobre doença incompatível com a vida, deficiência e também doença hereditária, e a gente precisa trazer um regulamento sobre células somáticas, que eu acho que a gente não tem nada sobre isso. Eu quero entrar Enfim, falei nesse. muito. Não, eu quero entrar nesse assunto, mas para eu deixar a minha opinião para ouvir vocês dois em relação à questão desse prolongamento da nossa. Eu vou chamar de presença digital, certo? E eu acho que é muito mais uma proteção e uma tentativa de perpetuar a memória do que outra coisa. Eu acho que o que torna a gente humano é a gente entender que nós não somos perfeitos, que a gente aprende com nossos erros, que a gente pode mudar de opinião, que a gente se adapta dependendo da circunstância e da necessidade. E essas características que são tão humanas, essa máquina não vai conseguir reproduzir, porque ela só vai olhar para o passado, o que você pensou, para quem você era, não necessariamente quem você é. Vou brincar aqui com minha amiga Maria Rita, que está na sala, que já foi loura, que já foi morena, mas a Maria Rita da faculdade, se pudesse conversar com a Maria Rita de hoje em dia, talvez tivessem perspectivas de mundo diferentes. E isso é com todo mundo aqui da sala. A gente aprende com nossa trilhar, nossa evolução. Você tem empresas que, para mim, estão violando o mais básico com a defesa do consumidor, dizendo assim: continue vivo e vença a morte, porque eu vou baixar aqui os seus hábitos, vou fazer aqui um banco de dados e vou colocar os seus parentes para conversar com você. A minha sensação é que você sentou na frente de um banco e alguém desenhou uma caricatura sua, tá certo? E aí te entregou aquela caricatura. Uma caricatura digital, uma caricatura mais elaborada, mas ainda assim uma caricatura. Aquilo ali talvez seja uma fração de quem você foi ou de quem você puder vir a ser, e não necessariamente quem você é. Mas essa discussão é interessante. A gente teve, nos últimos 2 anos, alguns livros que passaram a aproveitar, Carlos, o que você trouxe para aqui,
sobre tutela ao corpo humano e neurodireitos, vou chamar atenção para privacidade, identidade e livre-arbítrio, para uma discussão adaptada para o que se chama de corpo eletrônico. A possibilidade de você ter controle da sua pegada digital, de você ter controle sobre a sua imagem, e não só imagem retrato, imagem atributo, as suas características, o jeito de você falar, o jeito de você cantar. Vejam a discussão super interessante que a gente tem em relação a esses assuntos, quando a gente vai discutir a finitude. Adriano colocou como vencer a morte como um dos grandes objetivos da filosofia transhumanística. A gente vai falar de neurodireitos e as duas coisas acabam convergindo, certo? Eu precisaria ter acesso aos nossos pensamentos, às nossas sinapses, às nossas conexões, para poder pensar em vencer a morte. Agora, eu queria perguntar a vocês sobre o seguinte. Adriano, no começo da fala do Carlos, ele mencionou como grupos de neurodireitos a serem estudados: privacidade mental, identidade pessoal, livre-arbítrio, igualdade de acesso, que você já tratou na sua fala, e proteção contra preconceitos algorítmicos, citando o trabalho de alguns pesquisadores da área. Carlos, desses 5 aqui, o Marcos concorda com privacidade mental e livre-arbítrio. Para mim, esses são os espaços por excelência dos neurodireitos. Eu acho que dentro de privacidade e de livre-arbítrio, a gente trabalha igualdade de acesso e proteção contra preconceito algorítmico. Eu acho que acaba a gente ficando redundante em relação a isso. Tá? Eu queria te ouvir. Você apresentou o ponto de vista da pesquisa, mas no final, nas conclusões, eu fiquei sem saber exatamente o que é que você acha. Nessas categorias que você colocou aqui, você acha que tem alguma que se destaca? Você acha que tem alguma que a gente merece uma preocupação mais imediata em relação a isso? Veja, quando você coloca identidade pessoal e coloca privacidade, tá? Identidade pessoal, para mim, pensando em LGPD, é a maneira como as pessoas veem você. Por exemplo, o Adriano aqui é o professor do UFPB, é o pós-doutor por Coimbra, tá certo? E aí, ou então a gente vai pegar a posição familiar, com quem ele se relaciona, quem é a prole dele. Então, eu uso identidade pessoal aqui como uma forma de eu me identificar na coletividade. Para mim, não foi esse sentido que você colocou quando você trouxe a questão dos neurodireitos. Eu queria te ouvir sobre isso. E depois, como o Adriano é mestre em direito de personalidade, queria também que ele mencionasse esse aspecto. Como é que tu enxerga identidade pessoal com esses neurodireitos? Eu fui falar do cabelo da Rita, ela pediu para ir embora. Rita, volta, eu não falo mais do seu cabelo, não. Tá? Estou brincando. A professora Maria Rita vai dar aula agora, tem outro compromisso. Mas quando eu disse que vocês dois estavam na sala, ela fez questão de entrar aqui para poder ouvir um pedacinho. E, Rita, eu vou te mandar a gravação da nossa conversa toda, porque eu sei que você vai usar em sala com os meninos, tá bom? Obrigado aqui por ter comparecido e ter prestigiado esse momento aqui. Mas, Carlos, o que é que tu acha? Como é que você lê identidade pessoal como neurodireitos? Qual é o conteúdo que você enxerga para isso? A identidade pessoal, nesse contexto das neurotecnologias e também dos neurodireitos, ela está mais voltada para o eu subjetivo. Por exemplo, essa Uhum. neurotecnologia, a partir dessa intervenção, invasiva ou não, na leitura dessas sinapses cerebrais, transformando em dados neurais, e a partir desse tratamento de dados neurais, conseguir trazer uma maleabilidade nas minhas proposições existenciais. Então, na minha autopercepção como pessoa, essa autopercepção ela ser impactada em certa medida. Então, eu acho que essa é a preocupação da identidade pessoal. É um pouco, talvez, não sei se eu diria que filosófico ou um pouco distante do que a gente imagina quando a gente pensa em identidade, mas a preocupação ela estaria, sobretudo, dentro dessa internalização do eu subjetivo da pessoa, dele ser modificado. Inclusive, professor Marcos, eu estava até por acaso, realmente foi por acaso, eu estou com um livro que eu tive a oportunidade de escrever um artigo exatamente sobre isso, direito à identidade na plasticidade do direito ao corpo, para um livro chamado Desafios da Interface Neurodireito e Inteligência Artificial. Foi um Show. livro que foi capitaneado pela professora Ana Maria Dávila Lopes, que ela organizou um encontro de neurodireitos, e aí tem pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, tratando sobre essas questões. E aí eu escrevi um capítulo específico sobre direito à identidade dentro do direito ao corpo, focando em neurotecnologia, e esse livro ele está gratuito, o e-book está na internet, vocês conseguem encontrar. Eu não sei se o exemplar físico existe para comprar, mas porque eu ganhei o meu, mas eu acho que deve estar
à venda na internet. Não sei se eu consegui responder, professor, mas a preocupação... Conseguiu. Acho que se você... Eu quero ouvir o Adriano, porque, veja, você parte dos neurodireitos. O Adriano vai partir agora do civil clássico. Eu queria... Adriano, veja, privacidade, identidade, livre-arbítrio. São 3 áreas e Carlos trouxe o estado atual da discussão dos neurodireitos. É isso mesmo. A gente, quando vai pegar qualquer autor, ou mais ou menos, ele vai trabalhar essas categorias. A gente tem essas categorias no civil tradicional, tá? Tu acha necessário... A provocação do Carlos era se a gente deveria ou não regulamentar isso, quando ele traz o exemplo do Chile, por exemplo. Dentro da tua perspectiva do Código Civil, como é que você enxerga direito de privacidade, identidade, livre-arbítrio em relação à nossa reserva mental, para a gente usar um termo bem clássico? Perfeito. Professor Marcos, eu entendo e concordo com a sua preocupação. Eu sou simpático à ideia, e a ideia nem é minha a propósito, de se consagrar à atipicidade e reforçar sempre a ideia da atipicidade do catálogo dos direitos da personalidade, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Há certa correspondência entre esses direitos, embora o âmbito de incidência seja variável, direitos humanos numa perspectiva internacional, direitos fundamentais numa perspectiva estatal, direitos da personalidade na nossa perspectiva civilística, clássica, tradicional. Muitos direitos fundamentais são direitos da personalidade, não necessariamente todos, não é? Mas essa consagração de atipicidade me é muito próxima, porque, de fato, quando nós alavancamos uma determinada categoria de direitos, e quando nós categorizamos como direito da personalidade, como direito fundamental, nós estamos alicerçando e nós estamos sustentando essa categoria a um rol de direitos que merecem trato especial. São direitos inalienáveis, são direitos irrenunciáveis, são direitos invioláveis, são direitos inatos, entre outras categorias. Então, me parece, de fato, que toda a preocupação do professor Carlos tenha todo sentido, embora se deva evitar certa redundância. Eu concordo contigo, Marcos, nesse sentido. Né? E parece que a redução a algumas categorias aí, a privacidade, ao livre-arbítrio, né? E a ideia de autonomia, de desenvolvimento da personalidade, de autorrealização, desenvolvimento da personalidade é um meio, realização da personalidade é o fim, uma coisa vem relacionada à outra. Eu acho que isso tem que ser visto como direitos da personalidade, direitos fundamentais, ainda que implícitos no texto do Código Civil e na Constituição. Os neurodireitos entram aí, mas me parece também que essa profusão de terminologias, todas sendo alavancadas a essa condição de direitos da personalidade, possa prejudicar talvez a própria compreensão da categoria, provocar um inchaço. Tudo começa a ser direitos da personalidade, mais ou menos como aconteceu com o dano moral. Mais ou menos o que aconteceu com a dignidade da pessoa humana. Quando tudo é dignidade, nada é dignidade, você acaba esvaziando o sentido próprio do termo, a importância do conceito e a própria tutela dessa dignidade. Então, acho, em síntese, professor Marcos, que a sua perspectiva, que a sua premissa é correta, não é? Nós podemos integrar esses neurodireitos à condição e ao catálogo de direitos fundamentais e da personalidade, mas tendo o devido cuidado para não provocar um inchaço, não fragmentar demais em múltiplos pretensos direitos autônomos, sob pena até de nós começarmos a incidir em algumas confusões terminológicas. Vou pegar o teu gancho para atualizar o pessoal em relação à discussão sobre as mudanças no Código Civil. A inclusão ou não de um capítulo sobre neurodireitos ficaria para o livro de Direito Digital. Os relatores gerais acabaram não aceitando a proposta da subcomissão e o capítulo sobre neurodireitos que estaria no livro digital não vai para o relatório final. Eu, Marcos, já tenho uma resistência no próprio livro digital. Já discuti com alguns membros da comissão. Eu preferia ver o assunto digital espalhado nos livros clássicos do Código do que concentrado num lugar só. Tá? Mas essa preocupação que a gente está tendo aqui é se a gente deve regular ou não deve regular. Carlos trouxe na apresentação dele, das vantagens a gente tem uma lei específica, nas vantagens a gente ter um desenvolvimento de uma categoria. Eu acho que o que a comissão disse, Carlos, pelo menos nesse primeiro momento, era que eles não tinham maturidade entre os 40 membros da comissão, tá? Sobre em que maneira regular isso.
Tá? E aí, a referência de Adriana, uma cláusula geral de proteção de personalidade, nesse aspecto, acabaria abarcando tudo. Mas qual é o problema? Entre esperar para amadurecer o regular agora, a gente passa por uma situação onde cada magistrado vai ter um nível de interpretação diferente. Uns mais prospectivos, outros não tão prospectivos assim, e a gente vai ter diversos entendimentos sobre esse mesmo assunto, que poderia simplificar se a gente tivesse um dispositivo no código que a gente remetesse essa discussão. Nós já temos privacidade, nós já temos direito fundamental à proteção de dados. Nós precisamos ter um artigo sobre neurodireitos. Hoje, no estado atual do Poder Legislativo brasileiro, a Comissão de Juristas Designada disse que não, que ainda não era o momento de regular esse assunto. Quer dizer que esse assunto não tem regulação? Também não. Claro que tem regulação. A gente vai partir do geral, com quase uma interpretação histórica. A gente continua dando aula de contratos na graduação, falando de correspondência epistolar e falando de comunicação por telefone. E a gente vai pegar e vai buscar equivalentes funcionais para isso. Eu acho que a tendência para o campo dos neurodireitos, pelo menos por enquanto, é a gente ou estender o significado das categorias atuais ou aplicar por analogia, tá certo? Agora, enfraquece a efetividade e proteção dos direitos. Claro que enfraquece. Agora, veja, Carlos, quando eu falo assim, olha, eu quero resguardar minha privacidade mental, eu quero resguardar os meus pensamentos. Por que eu quero fazer isso? Porque eu não quero que ninguém consiga ler o que eu estou pensando para me induzir. E aí, isso vai interferir com o livre-arbítrio. Eu não sei se eu preciso ter duas categorias, porque, no final das contas, elas têm um ponto de intersecção. E o que é que acontece? Se alguém vai dizer o que eu vou fazer ou vai orientar o meu pensamento dali para frente, isso vai interferir com a minha identidade pessoal. Foi isso que eu imagino que você quis construir quando fez quando apresentou a subdivisão. Mas eu não consigo trabalhar um aspecto desse dissociado dos outros, tá certo? Talvez seja útil para a gente entender, densificar o sentido, densificar a ideia de privacidade mental, mas se já é difícil a gente admitir a inserção de um dispositivo, de um inciso, imagine você admitir 4, 5, 6 grupos de direitos novos. A gente tem coisas muito muito anteriores a isso, que até agora a gente não tem consenso em relação a esse assunto. Mas veja, esse é um tema para o direito ou para a filosofia, Adriano? Minha pergunta? Para ambos. Nós estamos, exatamente. Então, a Ubi nossa societas tendência ibius. é isso. A gente acha que o operador do direito, ou o jurista, vai resolver todos os problemas do mundo e só com uma ferramenta, que é a ferramenta da lei do código. Vocês estão trazendo assuntos. Carlos, tu consegue chegar às conclusões que você chegou em relação à edição genética sem você dar um passeio por outras ciências, por ciências biológicas? Impossível. Tá certo? Então, eu acho que o que fica de lição para a gente nessa conversa aqui, na fala de vocês dois, primeiro, a gente precisa de um pouquinho mais de humildade. A gente precisa ouvir o que as outras ciências, que os outros saberes têm, tá certo? E entender que regulação é como se fosse uma construção complexa. Você tem vários pilares. Você tem o pilar do jurídico, você tem a soft law, você tem a ética, você tem os costumes, você tem o mercado, você tem as limitações da própria técnica, da tecnologia, e isso precisa ser levado em consideração. Tá? Então, qual é o nosso papel aqui? Tentar estabelecer um mínimo de segurança para as relações, para quem for contratar um serviço desse. E mais, qual é a dificuldade? Carlos, eu não tenho edição genética aqui na amplitude que algumas pessoas gostariam, mas eu tenho uma possibilidade de pegar um avião e ir para outro lugar. E lá eu vou poder fazer exatamente tudo que eu quero e depois eu volto para cá. E por questão de soberania de jurisdição, é uma situação que a gente precisa enfrentar, tá certo? Então, cada sistema jurídico tem suas limitações, cada sistema jurídico tem o seu momento de discussão em relação a isso, e às vezes é complicado a gente estar discutindo esse assunto quando a gente ainda não resolveu questões mais básicas. E aqui, para o pessoal que não conhece o trabalho do IDCC, do Instituto que está lá na Paraíba, que a Adriana é um dos gestores, a gente tem aí uma linha de pesquisa de direito civil humanizado, que eu acho que quem não conhece precisa conhecer. Pessoal, veja, a gente está aqui há mais de 2 horas tratando esse assunto, tá? E eu continuaria conversando com vocês, mas tudo tem limite, eu não quero abusar. O professor Adriano tem várias obras publicadas,
tem vários textos em livros coletivos, tá? Que estão disponíveis na plataforma Lattes. Vocês vão colocar o nome dele, vocês vão ver a relação dos artigos. O professor Carlos já colocou aqui 2 excelentes obras e ainda mostrou uma terceira obra para vocês, tá? Para quem for pesquisar nesse caminho, precisa começar com feijão com arroz, com bioética, com os princípios, depois entender como é que funciona a evolução do jeito de personalidade no Brasil, e aí você consegue alçar um pouquinho de voos mais altos. Não dá para começar a casa pelo telhado, tem que começar pela base. E mais, não dá para se empolgar com toda novidade, tá? A gente tem que ver o fato, mas depois a gente tem que analisar criticamente o fato e as repercussões sociais disso. Eu acho que esse é o ponto que a gente está aqui. Enquanto pesquisadores, não rejeitar nada, mas tentar analisar todos os interesses que estão em jogo aqui. Edição genética e neurodireitos tem uma grande implicação para o campo do consumidor, tanto na venda de produtos e serviços, como, por exemplo, para governos. Vejam que existem discussões aqui sobre crédito ou score social e sobre controle e persuasão de pessoas utilizando aparatos tecnológicos. A China talvez seja um bom exemplo disso. A gente vai ter discussões interessantes em séries. Não faltam séries no cinema discutindo transhumanismo, discutindo questão envolvendo distopias tecnológicas que a gente pode trazer para cá. Mas esse encontro da tarde, para mim, foi proveitoso. Já ganhei o meu dia, tá? Para vocês terem uma ideia, tem gente que está aqui comigo desde as 8 horas da manhã, pararam para almoçar e voltaram para cá. E tem uma turma aqui que vai tomar um café e vai continuar comigo à noite, que a gente vai ter aula no outro grupo de pesquisa. Entendam que a casa está de portas abertas. Fiquem à vontade para voltar. Se tiver algum texto novo produzido, de mandar para cá, para poder a gente debater. Tá? Estou dizendo ao Manuel que ele ficou caladinho aí, só ouvindo, que da próxima vez ele vai falar, viu, Carlos? Aí a gente inverte aqui, tu fica ouvindo e bota o Manuel para falar. Tá? Manuel também tem alguns trabalhos muito interessantes nessa área que a gente pode colocar. E, Adriano, acabou de chegar, mal conseguiu almoçar. Muito obrigado. O Carlos é um colaborador frequente no Conrep, vai estar com a gente no final do mês. Para o pessoal que está aqui na sala da UFOE do SESMAC, no dia 26 a gente vai ter a reunião do grupo de pesquisa. Tá? A professora Elaine Buarque vai trabalhar com doação de embriões de gametas e Carlos vai fazer o contraponto do debate. A gente aprende assim, ouvindo quem está pesquisando, ouvindo quem avançou um pouquinho mais da gente e compartilhando. Meus amigos, que tarde maravilhosa. Muito obrigado pela participação de vocês dois, tá certo? Vou fazer questão de mandar o link, se vocês quiserem repercutir. Para quem assistiu a gravação, a gente convida para ver os outros vídeos que estão disponíveis no canal. E até uma próxima. A gente se encontra, tá, em breve. Combinado? Carlos, palavras finais para você, se quiser dizer alguma coisa. Adriano, idem, tá? Antes da gente encerrar aqui. Vamos começar com os mais velhos, né, Adriano? Carlos, você começa. Que sacanagem, diga. Oi, Carlos. Eu queria agradecer, professor Marcos, pelo convite. Se eu fosse falar mais uma observação que eu gostaria, a gente passaria mais uma hora aqui, que seria em relação aos laboratórios caseiros que a gente tem de maneira crescente, né, pelo mundo. Inclusive, no Brasil, isso está mais frequente relacionado à inseminação caseira, mas a gente pode pensar no CRISPR-Cas9, a gente pode pensar em outras tecnologias, mas no Brasil, esses laboratórios olham para a inseminação caseira. E eu acho que é uma deixa de debate interessante para outro momento, inclusive para quem se interessa por direito de família. Inseminação caseira está muito interessante, pessoal. Pesquisem. E, mais uma vez, obrigado, professor. Professor Adriano, aprendi muito com o senhor hoje e espero conversar com vocês mais vezes. Obrigado, Carlos. Meu amigo Adriano. Da minha parte, o mesmo. Agradecer, dizer que foi um prazer e uma honra, que estou sempre à disposição para trocar ideias, para trocar materiais. Aprendi, como sempre, demais com os dois e teremos outras, com certeza teremos as próximas. Obrigado, Marcos. Obrigado pela gentileza. Obrigado, pessoal. Até breve. Bom descanso para todos. Até. Até logo. Abraço. Tchau.